Olá, pessoal do quarto ano. Aqui é o professor Júlio César. E na nossa 11ª semana de ensino remoto, em que a gente vai estar discutindo a Era Vargas no Brasil, eu vou estar gravando para vocês duas videoaulas, né? Uma videoaula introdutória, que é essa, mais curta, em que a gente vai falar sobre o fim da República Oligárquica, né, a chamada Primeira República, né, e a Revolução de 30, ou seja, aquele movimento que alçou Getúlio Vargas ao poder político no Brasil, que o colocou na posição de presidente da República. Tá? Esse vai ser o tema dessa videoaula. E uma segunda videoaula sobre a Era Vargas em si, sobre os 15 anos, né, conhecidos como Era Vargas, que vão de 1930 até 1945, tá certo? Então, gente, nós começamos, né, para tratar desse tema do fim da República Oligárquica, nós começamos pela crise dos anos 20, né, a crise dos anos 1920. Podemos falar que, nesse contexto da década de 20, havia uma insatisfação de diferentes setores da sociedade brasileira com a República Oligárquica, né? Esse arranjo político, né, que privilegiava as oligarquias rurais, né, a ponto do Estado brasileiro ser visto como o condomínio dos fazendeiros, tá? Isso gerava insatisfação, né? Isso gerava um descontentamento e uma insatisfação em diferentes setores da nossa sociedade, tá? Então, a gente vai falar um pouco sobre que setores eram esses que estavam insatisfeitos nesse momento, tá? Então, o primeiro e mais óbvio aqui seria os trabalhadores, né? Seria uma insatisfação que se expressava através do movimento operário, tá? Então, o início do século XX, as décadas de 1910, a década de 1920 também, elas foram marcadas por muita mobilização do movimento operário, né? Vocês sabem da condição do operariado na Primeira República, né? É, elevadas jornadas de trabalho, baixos salários, né? Ausência de direitos básicos como descanso semanal, né? Férias remuneradas e por aí vai, tá? Então nós temos, né, uma atuação muito forte do movimento anarco-sindicalista, né, no Brasil, com greves, reivindicações trabalhistas por direitos, tá? E além disso, nós temos a fundação, a partir da articulação do movimento operário, do fortalecimento desse movimento operário e também como uma consequência da Revolução Russa de 1917, nós temos a fundação do Partido Comunista Brasileiro em 1922, que marcou uma organização maior e uma capacidade maior de articulação da luta operária no Brasil. Tá? Então, assim, inclusive, a gente vai ter que esse partido ele vai ser posto logo na ilegalidade, logo depois da sua fundação. Né? As elites brasileiras não ficaram quietas vendo esse fortalecimento do movimento operário. Elas se incomodaram bastante e houve muita perseguição por parte do Estado, por parte da polícia, né? Ou seja, por parte dessas instituições que estão ligadas aos interesses das elites. Né? Então houve muita repressão contra esse movimento operário, inclusive contra essa tentativa do movimento operário de se institucionalizar na política brasileira através da fundação de um partido. Tá? Um outro movimento que marca a insatisfação de setores da nossa sociedade é o movimento conhecido como tenentismo. Tá? Como o próprio nome diz, o movimento tenentista, né, ele foi um movimento ligado a setores das Forças Armadas. Tá? Então nós temos aqui insatisfação da baixa e média oficialidade do Exército. Né? Então, a exclusão das Forças Armadas, né? Lembrem-se que o Exército é aquela instituição que é vista como uma instituição que deu origem à República, né? E ao longo dos anos da Primeira República, o Exército vai sendo excluído, né, do poder político, enquanto esse poder político vai sendo monopolizado pelas oligarquias rurais, tá? Dos diferentes estados brasileiros, com destaque para as oligarquias de São Paulo e de Minas, né, na política do café com leite. Tá? Então havia entre os setores das Forças Armadas muita insatisfação com os rumos que a política brasileira tinha tomado nesse condomínio de fazendeiros que foi a nossa Primeira República.
Tá? Então, a gente tem que, entre setores dessa baixa oficialidade, da média oficialidade do Exército, a gente vai ter a defesa de propostas como a moralização da política, a defesa de um Estado central mais forte, conduzido pelos militares, né? A defesa de uma educação de qualidade para o povo e a defesa da adoção do voto secreto. Porque já se sabia nesse momento, já se percebia nesse momento que o voto aberto, né, o voto não secreto, era aquilo que possibilitava fraudes eleitorais, a prática do voto de cabresto, enfim, tudo aquilo que a gente conhece como práticas políticas do coronelismo da Primeira República. Tá certo? E aí nós temos a ocorrência de algumas revoltas, né, de alguns levantes desse movimento tenentista entre os anos de 1922 e de 1927. Né? As principais delas são, né, a Revolta dos 18 do Forte de Copacabana, no Rio de Janeiro, a Coluna Paulista e a famosa Coluna Prestes, né, que atuou entre os anos de 1925 e de 1927. Tá? Essa coluna Prestes, né, ela foi liderada por um militar gaúcho chamado Luiz Carlos Prestes, né, que ficou conhecido como Cavaleiro da Esperança. Né? E esse movimento percorreu mais de 20 mil quilômetros pelo território brasileiro sem sofrer nenhuma derrota, enfrentando forças da polícia, forças do exército que eram legalistas, né, que não eram a favor do movimento tenentista, e enfrentando até mesmo jagunços que representavam os interesses, né, dos coronéis das oligarquias rurais. Né? Acaba que, lá em 1927, os representantes desse movimento, mesmo não tendo sofrido nenhuma derrota, também não conseguem vitórias expressivas, né? Percebem que dessa maneira eles não iriam conseguir reformar a política brasileira e eles vão buscar asilo político na Bolívia, né? Abandonam o território brasileiro, inclusive o próprio Luiz Carlos Prestes, né? Sai também nesse momento do país e vão buscar se exilar, né? Se autoexilar lá na Bolívia, tá certo? Mas apesar de não ter conseguido cumprir os seus objetivos, né, o movimento tenentista ele marca uma insatisfação contra essa ordem da Primeira República, contra essa estrutura, né, que marcava o ordenamento político da Primeira República. Tá? Então é um movimento de contestação que é muito importante nesse sentido, porque ele mostra a insatisfação de setores da sociedade contra esse arranjo político, a forma como as instituições funcionavam no Brasil nesse período conhecido como Primeira República. Né? Então aí é que começa aquela narrativa de uma república carcomida, né? De uma república velha, que deveria ser modificada, portanto. Tá certo? Então, apesar de não ter conseguido tomar o poder, né, o movimento tenentista ele é importante por lançar uma semente de insatisfação. E essa semente de insatisfação lançada pelo tenentismo se somava, né, à insatisfação de outros setores da sociedade, como o próprio operariado, né, que eu falei há pouco aqui sobre os movimentos encabeçados pelos operários. Tá bom? E agora, pessoal, nós vamos tratar um pouquinho sobre a chamada Revolução, ou seria golpe, né, de 1930, tá? E outros fatores que levam a esse movimento. Tá? Além da insatisfação de diversos setores da sociedade, a gente tem que, pertinho ali de 1930, começam a aparecer com mais força e de forma mais evidente as dissidências entre as oligarquias rurais. Então a gente pode imaginar que as oligarquias rurais brasileiras eram extremamente coesas, né? Mas isso não é verdade. Havia disputas também entre esses grupos. E o final da década de 20, né, é marcado por uma intensificação dessas disputas. Tá? Um dos fatores que leva a isso é a própria crise de 1929 e os efeitos que essa crise tem sobre a economia cafeeira. Né? Já falamos sobre crise de 29 nas semanas anteriores, né, e como ela afeta as exportações de café do Brasil. Né? Os países que compravam café do Brasil estavam em crise. Então, o mercado consumidor para o nosso café se tornou mais restrito. Tá? Isso leva a uma crise econômica e vai aumentar, no caso aí, a insatisfação das nossas elites e as disputas políticas entre essas elites. Tá bom?
Para completar, né, a gente vai ter que em 1930 havia quem estava no poder na época, era um presidente paulista chamado Washington Luiz, e o Washington Luiz, seguindo os acordos da política do café com leite, né, ele deveria indicar um mineiro para sua sucessão. Mas em vez de fazer isso, ele vai indicar um outro paulista, que é Júlio Prestes. Né? E isso vai levar a uma insatisfação gigantesca, né, dessa oligarquia de Minas Gerais. Então, as oligarquias de Minas, né, que se viram prejudicadas pela indicação de Júlio Prestes, né, como sucessor de Washington Luiz, as oligarquias de Minas vão se unir às oligarquias do Rio Grande do Sul, principalmente, mas também a outros grupos oligárquicos de outros estados, né, e vão formar a chamada Aliança Liberal, que vão lançar uma oposição à candidatura de Júlio Prestes, né? Que no caso vai ser a candidatura de Getúlio Vargas, né? Como, no caso aí, para as eleições presidenciais de 1930, né? Como os paulistas tinham a máquina na mão e tinham toda aquela estrutura, né, ligada à política dos governadores, ao voto de cabresto, né? Enfim, os paulistas acabam vencendo as eleições, né? Ou seja, Júlio Prestes vence as eleições. Né? Do lado dos perdedores, da Aliança Liberal, a gente vai ter um discurso de fraude eleitoral, de que os paulistas venceram a partir de uma fraude. Né? Lembrando que na Primeira República as fraudes eleitorais eram uma constante. Né? Elas sempre aconteciam. E essa narrativa ela vai aumentar o grau de insatisfação de diversos setores das elites, mas também em outros setores da sociedade, e essa narrativa de fraude vai dar uma legitimidade para um movimento de levante mesmo de setores dessas elites que vão organizar e efetuar um golpe de Estado. Tá? Para completar, a gente vai ter que alguns dos remanescentes, né, do movimento tenentista, que já haviam retornado para o Brasil em 1930, eles vão dar apoio político, tá, a esses setores descontentes das elites, ou seja, aos perdedores da Aliança Liberal, né, os que não conseguiram vencer a eleição em 1930, tá certo? E esses tenentes vão acabar engrossando o caldo aí desse movimento que vai culminar num golpe de Estado, tá certo? E aí nós temos uma frase que reproduz justamente a sensação, né, de parte da elite brasileira nesse momento. Aqui é uma fala do governador Antônio Carlos, de Minas Gerais, né, às vésperas do golpe de 1930. E olha o que ele diz, né? Façamos a revolução antes que o povo a faça. Essa frase ela mostra algumas coisas, né? Ela mostra que havia um descontentamento popular com o arranjo político da Primeira República, algo que já discutimos aqui nessa videoaula, e ela mostra também que havia um temor das elites de que esse descontentamento levasse a uma guerra civil, levasse a uma luta de classes, a uma revolução popular, uma revolução social. Né? Então, setores das elites partem desse sentimento agora. Nós, né, grupos da elite, devemos nós mesmos reorganizar o Estado brasileiro. Nós devemos fazer a revolução, senão quem vai fazer é o povo. E aí é uma ideia que é comum a essas elites de que se o povo fizer, né, isso seria mais perigoso para os interesses dessas elites. Tá? E aí, pessoal, nós temos o último ponto de discussão aqui, que é isso, né? O fim da República Oligárquica, o estabelecimento de uma nova ordem política, seria isso mesmo, né? Então, nós temos que em 1930 ocorre a chamada Revolução de 30, ou o golpe de Estado de 1930, né? em que ocorre a tomada do poder pelas armas, né? Levando ao estabelecimento do gaúcho Getúlio Vargas na presidência da República. Né? Inclusive, Vargas aparece aqui com a sua comitiva, né? Após o sucesso do golpe conhecido como Revolução de 30. Tá? E a historiografia brasileira ela produziu visões diferentes sobre esse movimento de 1930. Tanto é que isso se expressa, inclusive, nessa ideia de foi Revolução de 30, é um golpe de Estado, né? Tá certo? A primeira interpretação da historiografia parte de uma
historiografia marxista, né, é de que a Revolução de 30 ela seria uma revolução burguesa, que marcaria a oposição entre a burguesia industrial, que se apoia agora nesse novo regime, nesse novo arranjo de forças políticas, né, liderada por Getúlio Vargas, né? Então, seria uma revolução burguesa que teria oposto, de um lado, a burguesia industrial e as oligarquias rurais de outro lado, né? Essa visão acabou sendo considerada pelos historiadores posteriormente, né, muito simplista, porque a gente esquece que o próprio movimento de 1930 ele também tem, né, como articuladores, membros das oligarquias rurais, que também estavam insatisfeitos com os rumos que a República vinha tomando, né, e principalmente com o predomínio paulista. Tá? Então, a partir das críticas historiográficas que surgem, né, a essa interpretação de que a Revolução de 30 seria uma revolução burguesa no Brasil, né, nós temos a ideia de que o que foi essa Revolução de 30, né, foi o rearranjo político, né, foi um movimento de reorganização da política brasileira, em que a gente teria que os acontecimentos de 1930 teriam levado a um vazio no poder que levou a novas articulações políticas entre as elites brasileiras. Tá? E mais recentemente ainda, surgiu uma terceira interpretação que vai dizer o seguinte, que não houve nenhuma revolução em 1930 e que não houve vazio do poder. O que houve foi um novo acordo entre as elites, que agora privilegiava a burguesia industrial com o objetivo de afastar os riscos de uma revolução popular e proletária. Ou seja, aquela fala do governador de Minas Gerais, né, façamos a revolução antes que o povo a faça, ela é muito sintomática de que para as elites brasileiras seria interessante um movimento conduzido por elas para reorganizar o Estado brasileiro, em vez de permitir que a Primeira República chegasse ao fim através, por exemplo, de uma revolução popular, tá certo? Então, essa é a interpretação mais recente, né, que pega emprestado, inclusive, algumas ideias das outras, né, mas que estabelece essa ideia de que o que há aí é um novo acordo entre as elites, né, que continuam excluindo o povo da participação política e querem evitar ao máximo a participação política desse povo, tá certo? Então, pessoal, essa primeira videoaula termina aqui, né? Teremos uma segunda videoaula sobre a Era Vargas em si, sobre as características desse período Vargas. Assistam essa segunda videoaula e a gente se vê no momento síncrono.